Cleilson Júnior. Na Paraíba, 13 horas e 7 minutos, repita. 13 e 7. Vamos começar o tete-a-tete, a entrevista especial de hoje com o governador da Paraíba, João Azevedo. Primeiro dá o boa tarde ao governador. Muito boa tarde, governador. Boa tarde a todos, primeiramente, que nos honram com a audiência. Boa tarde a toda aqui a equipe do programa, Luz Torres, Gutenberg Cardoso, Cleilson Júnior, Alexandre Freire, Felipe Nunes, Fernando Braz e Herbert Alves. Para mim é um prazer muito grande voltar aqui para a gente conversar com certeza os assuntos que interessam a Paraíba. Bom demais, governador, boa tarde. A gente tem uma regrinha aqui que começa pelo mais velho. Pelo mais novo, o decano, então, esse jovem, Gutenberg abre 68 anos. Gutenberg, você foi escolhido, premiado, para iniciar, abrir, fazer uma pergunta. Eu tô dando 30 segundos porque você tá meio lento hoje, para você raciocinar e começar numa temperatura elevada. Qual a sua pergunta, Gutenberg? Governador, o senhor é um homem que tem uma vida de um técnico. De repente, não mais que de repente, o senhor é guindado para ser eleito para uma campanha. E aí eu pontuei 4 momentos dessa sua trajetória depois da eleição. Eu vi o senhor falar de uma coisa que foi muito dura, que foi as caminhadas de carro de noite, tudo, que o senhor nunca tinha enfrentado isso. Depois o senhor enfrentou uma outra grande emoção, o racha no PSB. Depois aquela crise com Bolsonaro, anotando aí, 4. E depois a Calvário. Essas 4 grandes emoções que o senhor tem vivido depois da eleição, o senhor já tinha vivido algo semelhante na sua vida toda? E que ensinamento o senhor está tendo nessa altura da sua vida que sofreu toda essa mudança? Emoção. Primeiramente é importante dizer e deixar muito claro que na vida você não se prepara para tudo, porque nem tudo é previsível, nem tudo você consegue imaginar. Quando você assume o governo como eu assumi, na condição que eu assumi, você faz previsão de um conjunto de coisas. Você faz a análise das condições que você vai enfrentar um governo. Eu citei a campanha aqui, isso eu não tenho. Claro. A campanha, ela para mim foi uma extrema novidade. Até porque eu sempre acho que durante uma campanha é necessário que o candidato tenha o conhecimento daquilo que vai apresentar enquanto proposta para a população. Isso eu tinha, porque eu participei de uma gestão e tinha conhecimento do Estado, sabia evidentemente do que é que eu estava falando. Entretanto, era necessário que se criasse uma relação de empatia entre o candidato e a população. Passar confiança, né? Óbvio. E essa, para mim, eu sem sombra de dúvida, foi a etapa mais difícil. Primeiro porque eu nunca tinha feito uma campanha e eu sempre imaginava que quando estava à noite e que dormia muito pouco, eu ficava imaginando o que é que faria seu José lá no sertão da Paraíba, quando eu estivesse fazendo um comício, fazendo uma fala para um grupo de pessoas, seu José olhasse e dissesse: eu vou votar nesse camarada. Como você atingir isso? Eu acho que esse foi o maior trabalho que nós tivemos que fazer para que a gente tivesse a forma de chegar, a forma que a mensagem pudesse chegar, a relação de confiança pudesse ser estabelecida. E eu tenho a impressão que, no final das contas, deu resultado o trabalho por conta do próprio resultado das eleições. Nós tivemos uma eleição importante, 1.119.758 votos, em que o segundo lugar teve 670 mil votos atrás. Então significa dizer que essa
missão ela foi cumprida. Ao assumir o governo, você e eu me deparava com um conjunto de coisas. Eu sabia que teria oposição na Assembleia, óbvio. Eu sabia que seria difícil a relação com o governo federal, por conta do posicionamento de aqui na Paraíba, nós tínhamos apoiado Fernando Haddad para a presidência da República. Eu sabia muito bem das dificuldades que o próprio Estado enfrentaria esse ano por conta da situação econômica do país, que não respondia e como não respondeu em 2019. Eu sabia exatamente que eu teria um problema muito sério com a própria Operação Calvário, porque aconteceu no final de dezembro do ano de 2018, e eu estava chegando no governo, dia 1º de janeiro de 2019, então teria, evidentemente, consequências dessa operação. Mas tem coisas que você jamais se prepararia ou imaginaria. Fogo amigo, eu jamais imaginei que tão cedo, durante a nossa gestão, a gente tivesse problemas com relação a isso. O senhor se refere a esse rompimento com o Ricardo Coutinho? Sim, a toda a estrutura do partido, não só a ele especificamente, mas é público e notório que logo em fevereiro, em função das medidas que nós começamos a tomar e achamos que seria importante tomar para a Paraíba, as coisas começaram a tomar um outro rumo e o discurso das pessoas era um discurso, evidentemente, colocando esse posicionamento contrário àquilo que nós estávamos fazendo. Então, é lógico que para isso não havia preparação, até porque eu jamais imaginei essa condição. Então, eu diria que de todos os problemas que nós tivemos, primeiramente na campanha das caminhadas, depois na crise com o próprio governo federal, que, na verdade, essa crise é muito mais pela representatividade do presidente do que do governo federal. Existe uma separação muito clara para quem é governador do estado daquilo que representa a presidência da República e daquilo que representa o governo. Com o governo, nós tivemos uma relação, eu diria, respeitosa. Eu não tenho problema nenhum de ter acesso a qualquer ministro desse país. Quando solicitada a agenda, solicitado reuniões, me são concedidas essas agendas, então eu não tenho tido esse tipo de problema. É claro que aí a posição pessoal do presidente gera dificuldades em alguns momentos, pela forma, muitas vezes, extemporânea com que ele fala e cita determinadas coisas. Mas com o governo nós temos tido uma relação republicana que eu diria de respeito. Não vou para lá representando apenas a mim mesmo, mas chego na Paraíba e chego lá em Brasília representando 4 milhões de pessoas aqui da Paraíba que precisam ser respeitadas. Então, essa relação eu mantive durante esse tempo todo. Não gerou frutos que eu esperava, essa é a grande questão. Em 2019, nós não tivemos nenhum convênio novo de uma obra nova que pudesse ser anunciada na Paraíba, porque não houve transferência de recursos. Cada reunião dessa, havia muita boa vontade por parte de alguns ministros até, mas não se concretizava porque recursos efetivamente não tinham disponíveis dentro do orçamento. Então, essa é a grande questão. E hoje, eu sei muito bem que da pior crise de tudo que você citou aqui, a crise mais difícil de conviver foi exatamente essa crise provocada pela operação e pelo rompimento com o próprio partido pelo qual eu me elegi governador. Agora, passado isso tudo, governador, tá melhor de governar agora? O senhor que cortou e suspendeu os contratos com as OS, a própria relação com o governo federal, o senhor se sentiria obrigado a fazer oposição por fazer oposição, talvez não se sinta mais. Está melhor de governar agora? Bem, a relação com o governo federal ela não mudou. Continua exatamente aquilo que eu citei antes. Eu tenho uma relação republicana, já próxima semana eu já agendei uma reunião com o ministro Paulo Guedes. E não há problema, eu volto a dizer, para se ter agendas com os ministros. Entretanto, a solução dos problemas é que efetivamente não acontece. Eu sei muito bem que essa relação ela precisa ser mantida da mesma forma que aqui na Paraíba eu recebo qualquer que seja o prefeito de oposição, não faço distinção,
Isso muitas vezes não é compreendido até pela própria base, porque a disputa política é muito, eu diria às vezes pequena, e isso eu não trato dessa forma. Mas a minha relação com o governo federal não tem alterado. Mas eu pergunto sobre absolutamente a nada. sua obrigatoriedade de dar tantas satisfações após o desdobramento desses processos todos, do racha no PSB, agora como governador na gestão, você acha que há em função, uma quantidade de amarras menor para que o senhor possa gerir o Estado? Deixa eu botar um caco aqui bem grande, governador. Governador, nós do lado de cá da Paraíba, empresário, em qualquer cidade, estamos preocupados com medo desse estado se transformar no Rio de Janeiro, e sabe que está nas suas mãos a responsabilidade de as finanças estar em ordem, pagamento em dia, tudo, e o estado rodar bem. A gente teme isso. O senhor está seguro em cima desse cavalo, governador? Com certeza, Gutenberg, com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre a forma como nós estamos fazendo a gestão desse estado. E eu digo isso não baseado apenas em falácia, mas quando se fecha um relatório como nós fechamos em 2019, nós tivemos, por exemplo, o melhor resultado orçamentário dos últimos 10 anos. Dos últimos 10 anos. Nós tivemos o melhor resultado primário dos últimos 10 anos, 566 milhões de reais. Nós tivemos a menor relação de dívida consolidada versus receita corrente líquida. Nós somos um dos estados nesse país que tem a menor relação, 20,44%. Nós fechamos o ano, em 2019, com o estado, depois de muitos anos, dentro da legalidade, naquilo que se refere à receita corrente líquida versus folha de pagamento, abaixo dos 49%, da forma que a Secretaria de Tesouro Nacional calcula, porque com relação ao Tribunal de Contas nós estamos efetivamente dentro dessa possibilidade. Ou seja, o Estado fechou 2019 com as contas absolutamente dentro do que imaginava, e alguns até me surpreendi, claro. O Estado continua como rating B. O que é isso? Rating B é uma nota que o Tesouro Nacional dá para cada estado, que pode ser A, que só tem um único estado no Brasil, que é o Espírito Santo, rating B, que só tem 9 estados do Brasil, e a Paraíba é um desses estados, e tem o restante C, D, que são estados que estão em situação de dificuldade, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que não pode sequer contrair um empréstimo. A Paraíba manteve esse rating B, e eu lhe digo com muita tranquilidade, por muito pouco nós não passaríamos para rating A. Porque dos 3 itens que estabelece o que define o rating do Estado, que é o endividamento, o Estado tem uma das melhores taxas do Brasil. Uma das menores, que representa uma das melhores condições de tal. Essa é a questão do endividamento. A questão do resultado primário, da mesma forma, muitos anos, pelo menos nos 3 últimos anos, a gente estabelecendo, e esse foi um parâmetro que cresceu muito como resultado primário esse ano. E o terceiro item chama-se poupança. Poupança, na verdade, é a relação entre despesa e receita. Esse número, quando você divide um pelo outro, você tem que atingir um número máximo de 90. É um parâmetro que o Tesouro Nacional utiliza. E nós atingimos 93. Ou seja, nós atingimos 93. É muito pouco, efetivamente, que por pouco nós não chegamos a nota A. Governador, o senhor anunciou um aumento linear para os funcionários públicos. Eu estava vendo os portais, uma pesquisa, um levantamento realizado pelo Conselho de Secretários de Planejamento de todo o Brasil. A Paraíba está dando um dos maiores aumentos, quando a gente compara até com São Paulo, Minas, que não deu nada, Rio de Janeiro, Sergipe, por aí vai. É a média de 5%. Agora, o temor é as forças de segurança que anunciam algum movimento. O senhor conversou já com o pessoal da Polícia Civil, Polícia Militar, já que há um ruído, uma ameaça de uma suposta greve? Primeiro é importante entender a lógica de um aumento linear. Você tem no Estado diversas categorias que têm maior representatividade do que outras. Isso é natural. Verdade.
E essas categorias que têm maior representatividade terminam ao longo do tempo tendo aumentos diferenciados. Entretanto, algumas categorias ficam literalmente esquecidas. Uma outra questão que precisa ser levantada é que, mesmo dentro da área de segurança, qual é a maior reclamação e qual é o maior pleito e qual é o maior anseio? É que você possa, após prestar 20, 30 anos de serviço, você se aposentar e ficar no mesmo patamar que você tinha na ativa, você manter quando você se aposentar ou para reforma, no caso dos militares. A questão é que durante muito tempo se tratou essa coisa com bolsa. E aí a bolsa é para ativa, para quem está na ativa. E quando você se aposenta, você perde. Nós começamos um processo esse ano de restabelecer exatamente o contrário. Quando se dá um aumento de 5% linear, como é o caso nosso, nós estamos privilegiando, primeiramente, todas as categorias. Esse é um ponto que é fundamental. Nós estamos dando um aumento acima da inflação é outra questão. E nós estamos privilegiando exatamente os aposentados, reformados e pensionistas que ganham de 1 até 6 mil reais. Que, para quem não sabe, na Paraíba, representa 95% dos aposentados na Paraíba. Essas pessoas não contribuem para a Previdência, porque já são reformados, aposentados e pensionistas e estão na faixa de um salário mínimo até 6 mil reais, que é o teto da Previdência. Essas pessoas receberão os 5% integral. Então, há, na verdade, uma injeção muito grande de recursos nessa camada. Por isso a minha preocupação com as pessoas. E quem está na ativa vai ter no seu salário aquilo que leva para a aposentadoria, também um acréscimo de 5%. Agora, governador, esse reajuste anunciado ontem, ele é dividido, né? Quais são os meses aí? Ele é 2 mais 3%. Na verdade, não são os 5% de uma vez só, né? A equipe trabalhou na reunião, com todas as reuniões que tiveram, inclusive com todos os representantes das associações de segurança, apresentou a proposta inicial foi exatamente nesse sentido, de 3% agora em janeiro e 2% a partir de julho. E aqui eu já antecipo, primeira mão aqui. Primeira mão, Gutenberg. Governo do Estado. Você pediu, Gutenberg, primeira mão? Tem que ter um furozinho para cá também, né? Ele guardou um. Não, o governo do Estado decidiu que vai antecipar os 5% a partir de janeiro. Retroativo. A partir de janeiro já entra os implanta 5%. Os 5% será a partir de Só janeiro. em julho. Mas a folha não já está fechada, não? Não, a folha está sendo rodada e entrará, se houver problema, se faz uma folha complementar. Isso aí é o que menos interessa. A notícia aí é o que viria só em julho. Passa a ser feito já a partir de janeiro. Olha aí, manchete. Então, manchete. esse é mais um esforço exatamente que vai na direção daquilo que a maioria das categorias apresentaram. Que a gente pudesse fazer esse estudo. Eu volto a dizer, essa injeção, ela faz com que o Estado tenha que investir mais de 340 milhões de reais na folha esse ano. Isso é um peso muito grande. Porque se você tem 5% nessa folha linear, da forma que nós estamos trabalhando, você tem, no caso dos professores, toda a tabela reajustada em 12,84%. E aqui é importante que se diga aqui também, de que esses 12,84% que será dado ao magistério, alguns estados estão judicializando. Para ver se ficam dispensados do seu cumprimento em função da situação financeira de cada estado. Aqui na Paraíba nós garantimos o 12,84% do magistério e demos um aumento linear de 5%. É um esforço, eu volto a dizer, é um esforço muito grande. E nós fazemos isso porque nós fizemos todas as contas. Foram praticamente mais de 30 dias fazendo conta, fazendo projeções, fazendo com que a gente tivesse segurança no que está dizendo. Mais do que isso, seria um risco, aí sim, iria pôr em risco essa gestão tão eficiente que o Estado tem
e que teve em 2019, guardou essa possibilidade para que a gente enfrentasse 2020, um anúncio tão importante. Porque é importante também entender que ontem nós demos posse a 1.000 novos professores concursados que entram pela porta da frente e que começarão a trabalhar no Estado agora. E também ontem nós assinamos já e autorizamos o início do processo para a contratação de 1.000 novos professores esse ano através de concurso. Ou seja, o Estado está dentro daquilo que nós planejamos lá em 2018, durante o processo de campanha, seguindo exatamente o que nós imaginávamos. E isso, eu não volto a dizer, não é uma coisa que cai do céu. A estabilidade de um Estado para manter pagamento de obras em dia, para manter fornecedor em dia, fazer com que os investimentos continuem sendo feitos e o Estado gerando mais empregos, como é o caso da Paraíba, que gera mais empregos no Nordeste. Isso é um esforço muito grande, esforço de todo um time, e que eu não tenho dúvida nenhuma, há o reconhecimento sim por parte de todos os servidores. Governador. E com relação ao recebimento das categorias, nós estamos sim recebendo e irei receber provavelmente até o final da semana, ou início da próxima semana, as 14 associações que representam o sistema de segurança do Estado da Paraíba. Governador, saindo um pouco do debate sobre folha de pessoal, indo para investimento. Dentro desse processo de rompimento, de racha, enfim, de readequação do tabuleiro político aqui, se levantou muito a tese de que o governador vai abandonar todas as obras que estão em curso e tocar só apenas as obras novas, aquilo que ele possa assinar do começo ao fim. Como é que está isso? Qual é a sua agenda de entrega, conclusão de obras, se tem dinheiro para elas aqui na Paraíba? Qual é a agenda de roteiro de obras no Estado? O senhor vai esquecer as obras passadas, concluí-las? Como é que está isso? É importante dizer que desde a campanha, que nós estamos fazendo quase que uma retrospectiva, desde a campanha nós dizíamos claramente que todas as obras iniciadas, elas seriam concluídas. Todas as obras dadas por inauguradas que não tivessem sido concluídas, nós iríamos concluí-las e entregar à população. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos cumprindo exatamente aquilo que ficou definido enquanto compromisso. Entregando todas as obras, e eu faço questão, inclusive, de colocar em cada inauguração, porque muitas vezes se desse a uma disputa política pequena, de que a obra foi fulano que começou, a obra, e eu não tenho essa preocupação. Nós, inclusive, estamos informando quanto foi pago antes da nossa gestão e quanto foi pago na nossa gestão, para não ficar dúvida nenhuma. Para que ninguém fique com dúvida de que não estamos me apropriando de obra nenhuma. Porque às vezes acontece, como foi o caso agora do Conde, em que foi inaugurada uma obra lá do mercado, a reforma do mercado pela Prefeitura do Conde, e que a Prefeitura não entrou com um único centavo. O governo do Estado fez a obra toda, estava programando a inauguração, e a Prefeitura resolveu inaugurar a obra antes, sem que efetivamente o governo do Estado tivesse agendado essa inauguração. Na verdade, chegou um ofício da prefeita dizendo que iria inaugurar a obra. Tudo bem, isso não me interessa, eu não faço disputa por esse tão pequena a esse ponto de querer inaugurar uma obra. O que mais interessa é que o comerciante de lá saiba que a obra custou, o que custou foi absolutamente e 100% pago em 2019. Não foi nem pago antes, foi pago em 2019. E essa obra está lá e eu espero que sirva muito ao município e aos comerciantes lá do Conde. Vamos colocar agora o povo no ar. Queremos o povo no ar. O povo falando com o governador é o Fala Povo. Fala, o povo fala mesmo. O povo fala e o povo fala mesmo. Pra você de toda a Paraíba, vai mandando o teu zap pro programa Arapuã Verdade. 8126-5220. Grava pequeno, faz aquela bíblia toda não. Tem perguntas aqui dos ouvintes já. Boa tarde, da cidade de Montadas. Aqui é Maria. Governador, por que você prometeu de vir águas para Montadas e até agora nada? Estamos tomando banho de cuia. Governador João Azevedo,
A minha pergunta é o seguinte: sobre a reforma do Sesc Centenário que foi paralisada desde o ano passado, o que é que o senhor tem a dizer? Luiz de Livramento. Gostaria de perguntar ao governador se a obra de asfaltamento entre Livramento e São José dos Cordeiros é real e se realmente vai sair, porque já há alguns meses que vem se falando, vacinar ordem de serviço, a obra está pronta, vai começar e de fato até agora não tem nada de concreto. Fala, o povo fala mesmo. O povo fala e o povo fala mesmo. 3 perguntas dos paraibanos para o governador João Azevedo responder. Com relação à adutora de Montadas, Montadas faz parte exatamente da adutora Camará. Essa adutora é uma adutora que sai a partir da barragem de Camará e leva água para Remígio, Esperança, Lagoa Nova, Montadas. E essas obras, ela tiveram agora, recentemente, foram suspensas as obras, não por falta de recurso, mas porque a empresa abandonou a obra. E nós rescindimos o contrato e estamos licitando novamente a obra. Esse é um problema que eu diria que não é tão raro acontecer no serviço público. Uma empresa efetivamente começa a obra e depois abandona, problemas, faliu, quebrou, eu não sei o que foi que aconteceu com a empresa, e nós estamos retomando essa adutora assim que a licitação for concluída agora pela Secretaria de Recursos Hídricos. Com relação às obras do Sesc Centenário, eu não tenho informação agora precisa disso aqui, mas é importante dizer que as obras da educação, elas têm prioridade dentro do governo. Dos 85 milhões de reais que a Suplan investiu em 2019 e pagou de obra, 53 milhões foram exatamente na área da educação. Nós estamos fazendo as obras na área da educação, priorizando, lançamos um programa chamado Bom de Bola, que é a construção de 95 ginásios em várias escolas e que está tocando. Eu vou, evidentemente, me informar o porquê dessa paralisação e posso passar a informação futuramente aqui para o programa para responder. Com relação à estrada Livramento São José dos Cordeiros, essa estrada vai ser feita. Essa estrada está dentro da nossa programação e da prioridade. Só que nós começamos, primeiramente, a estrada que liga Santo André até Juazeirinho. Essa estrada está em obra, já está bem avançada. E eu espero, assim que terminar essa estrada, poder dar a ordem de serviço da estrada Livramento São José dos Cordeiros. Nós temos um programa de construção de estradas, que nada mais é na busca de interligar regiões. Semana passada estive na região do Curimataú, em que nós passamos lá em Nova Floresta e Picuí, e demos a ordem de serviço da construção da estrada que ligará Nova Floresta a Picuí, um anseio de 50 anos da população. Essas estradas, elas reduzem distâncias e essa estrada Livramento São José dos Cordeiros, ela vai ser feita assim e nós estamos trabalhando para isso. Vamos ao intervalo comercial, mas vamos deixar perguntas para o governador responder na volta. A sua, Luiz Torres. Governador, como é que você tem acompanhado dentro da Assembleia deputados falando em processo de impeachment, afastamento, cassação de mandato? Gutenberg. Um ouvinte acabou de mandar uma pergunta aqui, eu vou só fazer a transmissão. Faça. Ele disse o seguinte: governador, não deixa a Cagepa ir para o município de Campinas, no caso. Senão vai aumentar a tarifa. E eu estou fazendo exatamente a pergunta: como é que está a situação desse imbróglio Cagepa Campina Grande? 2 perguntas aqui do Arapuã Verdade e toda a Paraíba ligada do programa mais ouvido do estado. É rapidinho, a gente volta já, porque aqui as diferenças se completam. Arapuã Verdade. 2 horas de hiperconexão. Minuto a minuto com a notícia. A Rádio Arapuã FM não para de inovar e lança seu aplicativo para smartphone e tablet nas plataformas Android e iOS. É só você ir na App Store ou na Play Store e digitar Arapuã FM e baixar no seu aparelho preferido. Aí você vai ouvir as principais notícias e fatos que aconteceram ao longo do dia, além de curtir as melhores músicas. Arapuã FM, a rádio mais completa da Paraíba.
Curta o Facebook da Arapuã FM. A rádio que é uma marca em João Pessoa. Também é a mais vista nas redes sociais. Lá no Facebook você encontra quem já faturou nas nossas promoções e concorre a vários prêmios diariamente. Arapuã FM. Arapuã Verdade. 2 horas de hiperconexão. Minuto a minuto com a notícia. Cleilson Júnior. Em toda a Paraíba, 13h37. Confirmando, 13h37. Deixamos. Agora vamos falar da importância do profissional ter o selo SBOT. É uma sociedade de classe que treina o médico para se tornar um profissional qualificado. No final desse treinamento, o mesmo é submetido a um exame para a obtenção do título de membro titular desta sociedade. SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Regional Paraíba. Fique atento quando você for procurar um especialista em ortopedia. Tenha em mente que este conceito é preciso que ele tenha certificado, um título de especialista conferido pela Sociedade Médica Brasileira ou pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, SBOT, Regional Paraíba. Procure um profissional com selo da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, SBOT, Regional Paraíba. A sua saúde merece ser bem cuidada. Arapuã Verdade. A grande rede social do povo paraibano. (13h38), voltando toda a Paraíba aqui nos estúdios, o governador do estado da Paraíba, João Azevedo. Deixamos 2 perguntas. A de Torres é a respeito da Assembleia. Se o governador teme alguma coisa relativo a assinaturas para uma CPI. E já Francisco Gutenberg Cardoso deixou uma pergunta do ouvinte. Por favor, Gutenberg, para toda a Paraíba. Pedindo para não sair da Cagepa, a água de Campinas, que ele tem medo de aumento de privatização lá, né? Isso. E eu vou começar respondendo exatamente a partir dessa questão que o Gutenberg levantou, que é a privatização dos sistemas de abastecimento da água em função de uma nova legislação que está sendo votada pelo Congresso. O deputado Geninho tem um relatório que nós brigamos muito, estamos desde dezembro de 2018, na verdade, brigando para que essa legislação não seja alterada. Foi feita uma MP, a 868, conseguimos derrubar. Foi feita uma outra MP, também conseguimos derrubar. Depois foi apresentado um projeto que o senador Tássio Gereissati foi o relator. Nós fizemos muitas alterações, foi para a Câmara através da comissão está exatamente discutindo com o relatório do deputado Geninho essas alterações. E o que é que isso significa? Significa dizer, na verdade, que o sistema de água, de saneamento do Brasil vai passar por alterações. Vai passar por alterações porque essa lei, de uma forma ou de outra, ela será aprovada. E essa aprovação vai criar uma relação diferente dentro dos sistemas. No caso específico da Paraíba, nós temos, logicamente, que é o que mais garante e é a luta nossa, é o chamado subsídio cruzado. Os grandes sistemas das grandes cidades preservam, mantêm esse equilíbrio financeiro. João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Patos, Souza, Cajazeiras, essas cidades que dão resultado, não no caso de Souza, porque não é na operação nossa, mas que dão resultado financeiro, é que garante que a gente faça e mantenha sistemas de outras pequenas cidades que são inviáveis financeiramente. Essa é uma questão que precisa ser levantada. A nossa briga é exatamente isso, para que a gente possa avançar e a gente não permita que os sistemas sejam privatizados. Muitas vezes o prefeito está muito mais preocupado em fazer uma arrecadação com a venda de todo o sistema. Mas é importante dizer que uma cidade como Campina Grande não tem sequer água própria. A água de Campina Grande vem lá de Buqueirão, não é de Campina Grande. Então é preciso entender isso claramente. E como ficará todos os investimentos que a Cagepa fez ao longo dos anos nessas diversas cidades? Ou seja, tudo isso ainda é objeto de discussão.
A prefeitura soltou um edital, nós recorremos, houve uma suspensão, parece que agora suspenderam essa liminar que nós fizemos e nós vamos continuar lutando. Nós não queremos de forma nenhuma que o sistema de abastecimento e saneamento de água da Cagepa, ele possa ser transformado e passado apenas para as empresas privadas, que com certeza farão com que taxas que hoje giram em torno de R$20, com certeza vão dobrar, porque o Nordeste e a Paraíba têm características diferentes. Nós temos aí a obra da transposição, que tem um custo para ser pago. A gente tem a necessidade de execução de obras de infraestrutura macro, que não viabiliza de forma nenhuma dentro de um modelo econômico para qualquer empresa. Por exemplo, nós estamos fazendo a adutora do Curimataú, que custa 320 milhões. Se você pegar isso para atender 150 mil pessoas e colocar dentro da equação econômico-financeira, o retorno disso vai ser 80 anos. E qual é a empresa que quer isso? Nenhuma. Essa é a grande questão. Não se pode criar no país... Só querem a parte boa. É óbvio. Por isso que todo mundo está interessado em João Pessoa, em Campina Grande. Porque quem quer fazer o abastecimento d'água de uma pequena cidade que não dá lucro? É óbvio que não. E nós estamos lutando para isso. Então, nós, primeiro, é importante dizer, o governo do estado não irá privatizar a Cagepa, de forma nenhuma. Nós vamos buscar, dentro da nova legislação, quando for aprovada, a melhor forma de fazer a gestão das águas do estado, seja com PPP, seja com a participação da iniciativa privada, não tem problema nenhum. Mas a Cagepa não será privatizada. E com relação ao que o Luiz levantou, a preocupação que eu tenho com relação aos processos de afastamento que a Assembleia pode levantar? Evidentemente que não. Esse é um trabalho que pode ser feito, essa é uma decisão da Assembleia, a Assembleia vai trabalhar nisso. Eu tenho a minha consciência tranquila com relação a todo esse processo. Diante de tudo que vem aparecendo até agora, vocês percebem nitidamente o retorno, claro, de tudo que está acontecendo, e eu não tenho dúvida nenhuma, que a Assembleia estará aí para discutir o processo. E eu estaria à disposição para qualquer esclarecimento e para tocar. E só com relação à questão do Sesc Centenário, eu já recebi aqui a informação, essa obra era uma obra que estava sendo feita porque no nosso governo nós estabelecemos que a OS, que faz o trabalho de apoio, não fará obras. Todas as obras são feitas e serão feitas pela Suplan. Então a OS estava fazendo uma obra lá, terminou a sua etapa, que vai até um valor de R$150 mil, e a partir daí a Suplan já está licitando para concluir. O anexo já foi todo reformado, a sede é que está faltando alguns serviços, e como essa obra ultrapassava 150 mil, ela vai passar a ser feita pela Suplan. Governador, nos atualize também sobre outros 3 temas que foram pauta no ano anterior e estão aí pendentes ainda de desdobramentos ou de conclusão. 1. Estaleiro lá em Lucena. 2. Os centros de comando e controle da segurança pública. E 3. O Polo Cabo Branco. Dentro desse processo do estaleiro, a ponte Cabedelo Lucena. Para Gutenberg chega em Lucena. E você também, que vai de bicicleta. Boa reivindicação. Então veja bem, com relação ao estaleiro. O estaleiro, todos nós sabemos, é uma iniciativa privada, é um projeto da iniciativa privada. Nós tivemos reuniões com o grupo americano, que é a McKinley, que fez e concebeu o projeto, juntamente com a empresa chinesa, a IMCYY, que tem um contrato agora para fazer a operação do estaleiro durante 10 anos. Conseguimos fechar essa equação e tivemos reunião com uma das maiores empresas do mundo, construtora, que é a CCCC chinesa. É uma empresa gigantesca. E que hoje está sendo discutido o modelo financeiro para viabilizar a construção. Por parte da CCCC não tem nenhuma dificuldade para eles construírem o estaleiro. Simplesmente eles constroem o estaleiro, pronto, deixa entrega, pronto. A questão é que o modelo que a CCC colocou na mesa é que eles não irão atrás da demanda. Ou seja, quem tem que ir atrás de conseguir navios para fazer manutenção e fazer rodar o estaleiro terá que ser a McKinley e a IMCYY.
E essa é uma discussão que não é fácil, evidentemente. Afinal de contas, são mais de 3,5 bilhões de dólares que estão sendo investidos. Então, está sendo discutido essa questão e eu espero que avance aí nos próximos dias. E isso está vinculado à ponte também, que ligará a partir do ali próximo ao Jacaré, porque na nossa concepção não será aquela ponte antiga prevista que sairia em Cabedelo, porque ali faria com que a ponte tivesse que ter uma altura muito alta, exatamente junto à costa, porto, né? Por conta dos navios que teriam que passar, e o começo da ponte ficaria mais ou menos, para quem conhece Cabedelo, ali no Banco do Brasil. A ponte começaria ali para poder chegar com a altura que passasse os navios por baixo, ou seja, destruiria o centro de Cabedelo. No nosso projeto, como a estrada está sendo triplicada, essa ponte seria feita exatamente ali depois de passar, no sentido quem vem de Cabedelo para João Pessoa, logo após da entrada do Jacaré, seria feito ali porque teria um apoio na ilha do Stuart, vai na Ribeira. E depois ligando com a PB 0011, que é uma estrada que foi feita, que já sai na BR-230. Então, na 101. Então, essa estrada, essa ponte, ela está sendo discutido com a mesma empresa que fez a viabilidade da ponte agora Salvador-Itaparica, e nós estamos trabalhando nesse modelo. Mas só tem ponte se tiver estaleiro. Não, são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Com relação ao Polo Cabo Branco, nós estamos hoje com 3 empresas com propostas que estão detalhando os projetos para os resorts e 2 empresas com projetos na área de lazer, porque ali no Polo Cabo Branco, além dos resorts, você terá equipamentos de lazer, tipo parque aquático, etc. Então nós temos 2 empresas que estão discutindo os projetos e 3 empresas na área de resort. Centros de segurança Sim, pública, o centro de segurança, monitoramento. Os centros de monitoramento já estão em licitação. Agora, nós encontramos uma forma, inclusive, de agilizar essa instalação em função de uma demanda que surgiu a partir das empresas de tecnologia. Várias empresas que são detentoras de sistemas de tecnologia, de comunicação, de empresas de prestadora de serviço de TV por assinatura e de internet, nos procuraram no sentido que, se o Estado tivesse uma legislação que pudesse beneficiar essas empresas através de isenções, as empresas assumiriam e começariam a executar. Então, diante disso, nós elaboramos uma legislação que já foi publicada agora em dezembro e que já estamos recebendo propostas de empresas que se colocaram à disposição de fazer os investimentos. Isso vai fazer com que esse centro de monitoramento e controle sejam colocados em prática muito mais rápido até do que nós já pensamos antes, porque tem a construção que será feita do centro, mas o sistema de instalação de câmeras já vai começar anteriormente. Vamos colocar o povo no ar, a participação do ouvinte através do 81265220, é o Fala Povo. O povo fala mesmo, o povo fala, e o povo fala mesmo. Boa tarde a todos da Rádio Arapuã e ao governador João. João, eu queria saber do senhor, eu sou funcionário da Fundac, Vanderberg Barbosa, certo? E já faz mais de 12 anos que nós não temos aumento, certo? Funcionários da Fundac, veja o que é que o senhor pode fazer por nós agradecemos. Estamos aí também com o nosso plano de cargos e salário para que o senhor dê uma força. Nós agradecemos. Muito obrigado. Boa tarde aos apresentadores, boa tarde ao governador João Azevedo. Governador João Azevedo, eu gostaria de saber se os funcionários das OS em saúde e ECOS irão também receber esse aumento que foi anunciado pelo senhor. Fico agradecido. Boa tarde, pessoal da bancada. Aqui quem está falando é Márcio do Valentina Figueiredo. Tudo bom? Pergunta por gentileza ao governador aí se ele não é bom continuar ficar no PSB e junto com os que sobraram aí e fortalecer a sigla. O povo fala mesmo, o povo fala, e o povo fala mesmo.
3 perguntas aí, funcionários dizendo que 12 anos sem aumento na Fundac, o outro quer saber se fica no PSB, se sai, e teve a pergunta do meio que o senhor anotou aí. É importante dizer que o Fundac faz parte da estrutura do Estado, ela está contemplada dentro do aumento. A Fundac é um órgão do Estado e que tem uma função extraordinária. Inclusive, nós estamos fazendo concurso agora para 400 agentes socioeducativos da Fundac, que trabalhavam em situação precária e que agora passarão a trabalhar de uma forma absolutamente irregular. Com relação às OS, não. A OS, o Estado tem um contrato com a OS, para prestação de serviço ou fornecimento de mão de obra. Esse aumento é para os funcionários efetivos, pensionistas, reformados do próprio Estado. E Márcio pergunta aqui se eu ficarei no PSB. Na verdade, eu já saí do PSB já há algum tempo, já não tenho mais vínculo com o PSB. A discussão sobre os novos encaminhamentos nós estamos fazendo, claro, internamente, mas em breve será anunciado. Qual é o partido? Não, ainda não está anunciado. Eu prometo que assim que eu souber, eu ligo para você dizendo. Olha aí, Gutenberg. Segundo furo tá faltando. Pensa agora. Já sei qual é o segundo furo. Qual é o candidato de João Pessoa? Porque eu tô preocupado porque a eleição tá chegando, daqui a pouquinho passa o carnaval e chega. São João, e a gente não vê os candidatos. É todo mundo escondendo os candidatos, governador. O prefeito não tem candidato, o MDB de Maranhão não tem candidato. Cartacho não tem candidato. O senhor já foi procurado por não tem quantos? candidato? O senhor já foi procurado por quantos pretensos candidatos? São muitos, eu acho que essa disputa. Outra manchete. Essa disputa para a eleição aqui, não só aqui em João Pessoa, mas em Campina Grande, nas grandes cidades, ela é uma disputa que tem, eu não tenho dúvida nenhuma, vários nomes que estão sendo colocados aí. Eu acho que as coisas acontecem em função, tudo tem o seu tempo e tem que acontecer de acordo com uma lógica, primeiramente, do diálogo que nós estamos mantendo. Eu tenho me reunido com diversos prefeitos de cidades importantes na Paraíba, a gente tem mantido um diálogo muito franco com relação à situação política do próprio Estado, diante de tudo que nós estamos vivenciando e que as decisões precisam ser tomadas, às vezes com menos paixão, com mais racionalidade, naquilo que nós entendemos ser o caminho que a Paraíba tem que trilhar. Mas é óbvio que dentro de algum tempo nós teremos sim o posicionamento do governo do Estado e do governador com relação às principais cidades do Estado. João Pessoa, qual é o perfil? Seria um técnico como o senhor? Ou o senhor tem um outro perfil? Eu não acho que obrigatoriamente tenha que ser técnico. Eu não gosto muito de rotular essas questões. Você pode ter um técnico que não dê certo numa gestão, como você pode ter um político que não dê certo. Não existe rótulo para isso. Existe disponibilidade, existe a capacidade de assumir compromisso, existe a necessidade de se ter uma visão cada vez mais de inclusão, que seja alguém que assuma qualquer que seja a gestão pública do Estado da Paraíba, mas que tenha uma visão clara de que um Estado, um município, tem que dividir a riqueza e a sua riqueza com muito mais pessoas dentro do processo. Essa é uma lógica que a gente precisa ter. Se você leva a discussão apenas para a questão da técnica, do número, você termina levando uma gestão para um enrijecimento tão grande das suas decisões que você deixa de pensar coletivamente e pensar na população. Agora, governador... Nós vivemos hoje uma situação, por exemplo, amanhã o governo do Estado vai lançar um programa, que é um programa Parceria de Habitação. É um programa do governo do Estado para a construção de casas. Como o governo federal não retomou o programa Minha Casa Minha Vida, amanhã nós estaremos lá no Palácio lançando um programa que é um programa de parcerias. E esse programa vai ser a construção de 1.000 casas dentro de uma parceria que envolve o governo do Estado, através da SEAP, as entidades de luta pela moradia, que são várias as entidades que cuidam disso, os municípios que quiserem participar e os próprios mutuários. Ou seja, nós vamos juntar num esforço muito grande esses quatro agentes, e nós vamos construir e começar a dar um exemplo. Esse programa é único no Brasil. É o Minha Casa Minha Vida estadual. Exatamente. Governo do Estado. Com a diferença de que
Para cada projeto apresentado, nós temos um custo, o município vai assumir o terreno, ou o município assume a infraestrutura, o mutuário assume a mão de obra, ou assume parte do material, a SEAP assume todos os projetos técnicos e a contrapartida de R$15 mil em cada unidade construída, o governo do estado vai entrar. Ou seja, é um programa que, primeiro, vai gerar emprego, segundo, a gente vai na direção de redução do déficit habitacional. Esse é um programa importante. Voltamos para a questão das eleições aqui. Programa, governador? É o programa Parceiros da Habitação. Mais um furo aí, Cleusa, anota aí. Voltando para a questão das eleições, o senhor se sente obrigado a ter um candidato próprio ou está aberto para discussão de composições políticas e alianças políticas vindo a apoiar um candidato de outro partido, de outra legenda? Deixa eu emendar a sua pergunta também, porque a gente fala em eleição 2020, mas para ter eleição, para ter candidato, o governador deveria pelo menos dar o terceiro furo aqui e revelar se, como a Regina Duarte estava namorando com o Bolsonaro, eu queria saber quais os partidos que João Azevedo está flertando, está namorando. Falam-se muito em PDT. Existem outros partidos também? O senhor poderia adiantar aqui no programa Arapuã Verdade? É importante entender que nesse processo o governador do estado vai se posicionar e eu não tenho e nem me sinto na obrigação de ter candidatura própria em todos os municípios. É óbvio que não, você não pode construir uma relação de confiança com parceiros, inclusive, que muitas vezes estão extremamente bem posicionados dentro de um município e você tentar impor alguém. Né? O bom senso não orienta nessa direção. Entretanto, com relação aos partidos, eu digo com muita tranquilidade, eu recebi convites de vários partidos. Diga alguns aí pra gente, já não, que poucos estão nos escutando. Eu vi e recebi e me acenaram com portas abertas em vários partidos. Eu não vou aqui decliná-los porque ficaria, eu acho, talvez até antiético. Mas em função de que você só vai, no final, escolher um único partido e não todos aqueles colocaram. Mas todos os vários partidos colocaram exatamente essa possibilidade de nós estarmos assumindo um desses partidos. Eu quero deixar muito claro aqui que talvez essa não seja a prioridade maior. Eu quero definir o grupo, por isso que eu estou sentando e discutindo com os prefeitos das principais cidades desse estado, para que a gente encaminhe uma solução para 2020 e fique muito claro esse posicionamento nosso de cada município, quem nós estaremos apoiando para prefeito de cada cidade. Esse vai ser um posicionamento que logo vai ser colocado aí para que todo mundo saiba. O senhor define o partido antes das eleições? Ou o senhor pode ter candidato sem o senhor definir o seu partido? É isso que está sendo posto nas discussões, é isso que nós estamos discutindo com esses diversos parceiros e agentes que decidiram nos acompanhar num projeto político. O senhor, quando conversa com os governadores do Nordeste, eu tenho sido um protagonista nessas conversas. Tem conversa também sobre um olhar nacional para as eleições futuras de 2022? Tem convite também desses governadores para o senhor ingressar em partidos? Como é que tem sido as conversas? Não, veja bem, a reunião, principalmente os fóruns dos governadores, tem um caráter muito administrativo e técnico. É lógico que, quando fora da reunião, você comenta e discute política. Todos eles, afinal de contas, fazem política. Então, nós conversamos muito sobre política, sobre a leitura, sobre o cenário nacional e tal. Mas não é colocado dentro do grupo a posição individual, porque nós sabemos que o grupo dos 9 governadores, você tem governadores de vários partidos. E que o que nos une é exatamente o interesse pela defesa do Nordeste. A partir do momento que você colocar disputa política dentro do grupo, é claro que as consequências não serão muito boas para o grupo. Por isso que a questão política ela é conversada fora, mas não dentro do grupo, nem tampouco nos fóruns dos governadores. Vamos colocar aqui o povo para perguntar ao governador. Última rodada com o povo, tá chegando mensagens aqui, não vai dar para perguntar, que seria até meia-noite aqui o programa. Vamos à última rodada do Fala Povo. Fala, o povo fala mesmo. O povo fala e o povo fala mesmo.
Boa tarde a todos da Arapuã. Eu gostaria de deixar uma pergunta para o governador, Zé Romero aqui de Campina Grande, aqui do bairro de Jeremias. Para saber, porque ele estava dizendo essa semana que ia pagar os 12%, 10%, 9%, 11%, que o presidente da República determinou para os professores. E porque ele também não cumpre a paridade salarial dos policiais também militares da Paraíba. É isso que eu gostaria de deixar. Boa tarde, Clício. Boa tarde, Gutenberg. Boa tarde, Luiz Torres. Boa tarde, governador. Eu gostaria de fazer a pergunta ao governador. O porquê que aquele asfalto que liga a BR até Gurien é um asfalto novo e está esburacado daquele jeito, e o DR que tem a sede em Itabaiana não toma as providências. Boa tarde a todos vocês da bancada. Aqueles anjos ali de Itapororoca, peço ao governador que olhe com atenção aqui para o Vale do Mamanguape, principalmente para a PB 057, que está num estado horrível de se locomover nela. Tá bom? Nos ajuda aí, governador. O povo fala mesmo. O povo fala. E o povo fala mesmo. 3 perguntas que vieram do povo para João Azevedo responder. Bom, Zé Romero falou da questão da paridade policial. Veja só, o que o governo está fazendo é indo ao encontro dos anseios que as categorias que representam a área de segurança têm apresentado. É a preocupação com o cidadão que depois de 30 anos vai para a reforma. Quando nós apresentamos, volto a dizer, um projeto que aumenta 5% exatamente para aqueles que já estão na reforma, nós estamos beneficiando exatamente essas pessoas que não terão condições de receber a bolsa por estarem aposentados e reformados. É isso que eu expliquei aqui. Esse aumento é o maior aumento que um estado anunciou até agora. Apenas o Espírito Santo deu 3,5% e o Paraná deu 2% linear. Fora esses 2 estados, nenhum estado do Brasil mais deu aumento linear para todas as categorias. Então, eu volto a dizer, o reconhecimento do governo do estado para com a polícia militar, com o corpo de bombeiros, com a polícia civil, se dá de várias maneiras. Nós fizemos promoção de mais de 1.100 homens da polícia militar e do corpo de bombeiros. Nós fizemos a promoção de 791 policiais civis. Nós fizemos o plano de cargos e salários para os agentes penitenciários. Nós demos autonomia administrativa e financeira para a polícia civil. Essas são medidas que também eram anseios das categorias há muitos anos e que nós estamos atendendo. Eu tenho certeza que num ano de gestão você não consegue tirar diferenças de muitos anos, claro, de defasagem. Mas nós estamos num foco e queremos, claro, começar e continuar atingindo a todas as categorias que muitas vezes não têm representatividade. E com relação às 2 estradas de manutenção, a gente sabe muito bem que a Paraíba tem um programa muito forte de construção de estradas e de manutenção. É claro que pela malha rodoviária, que são mais de 5.000 quilômetros, você tem estradas que estão precisando e o Estado tem, mesmo diante da redução de uma coisa chamada CID, que é uma contribuição que vinha especificamente para a manutenção de estradas e que caiu esse ano passado, nós estamos mantendo e fazendo recuperação, como a estrada que nós estamos fazendo para Santa Helena, como a estrada que está sendo recuperada de Cajazeiras até São João do Rio do Peixe, como a estrada que está sendo recuperada da 412 até Prata, Ouro Velho, ou seja, como nós fizemos a recuperação da estrada para Lucena, ou seja, há um conjunto de obras sendo executadas também. Então, claro, e eu vou checar para que possa entrar rapidamente na programação essas estradas citadas aqui. Pergunta política. Governador, a gente tem um histórico aqui nesse estado de que as lideranças estaduais, municipais que o senhor disse que tem conversado para a eleição desse ano, eles pretendem ter seu apoio, muitos deles têm um horizonte no futuro. O senhor falou já em futuro aqui. Aí a pergunta vem, o senhor tem um projeto para ficar só 4 anos no governo ou o senhor pode admitir uma reeleição?
para que essas lideranças possam se acostar ao seu projeto, de olho também numa troca. O senhor elege alguém em troca de uma parceria. Ou o senhor quer se limitar só ao mandato e não está apaixonado por política? Eu tenho uma paixão por gestão. Essa minha vida toda eu fui gestor público. A minha vida toda eu dediquei à gestão pública. E isso, para mim, é o que mais me motiva, é o que mais me desafia. E a cada dia que eu levanto, eu acordo e penso coisa nova junto com a minha equipe e que a gente pode implementar para esse estado, isso é o que mais me motiva. Nós vivemos hoje uma realidade. Eu sou muito para fazer esse tipo de análise, eu sou muito tranquilo com relação a isso, porque primeiro 2022 está longe, é o primeiro ponto. Eu não poderia jamais começar uma gestão pensando em reeleição. Mas já está no segundo ano, né? Para todo executor, para todo gestor que começa uma gestão pensando na sua reeleição, ele vai tender ao fracasso, porque vai fazer e abrir sessões pensando numa reeleição que podem prejudicar a sua própria gestão. Então não ter esse foco. O que vai acontecer em 2022 vai reservar. Mas obviamente, que tudo vai ser consequência do resultado que nós obtivermos na gestão. E por isso que meu esforço é tão grande. Meu esforço é tão grande de fazer com que a gente tenha uma gestão que possa se credenciar no futuro a uma reeleição. Isso é o óbvio. Você não pode pensar hoje, numa condição que nós estamos vivendo hoje no Estado, diante de um verdadeiro vendaval por tudo que está acontecendo. Eu tenho um foco único e exclusivamente em reeleição. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em fazer com que esse Estado, como você disse aqui no começo da sua pergunta na entrevista, não se transforme no Rio de Janeiro. O foco aqui é manter todas as conquistas desse Estado. O foco aqui é fazer com que esse Estado continue sendo respeitado. O foco aqui é fazer com que esse 1,8 bilhão que nós lançamos aqui possa começar a ser executado esse ano de 2020 e gere os investimentos, atraia novos investimentos, atraia novas empresas para trabalhar aqui na Paraíba. É que a gente possa liberar os 3 empréstimos que estão hoje dentro do Tesouro Nacional para liberar, e que eu estou indo provavelmente essa semana lá, depois de muitos anos, com a carta dizendo: está aqui, vocês não queriam que o Estado entrasse na legalidade com relação à receita versus folha de pagamento? Está aqui, nós entramos, agora me deu o aval. Isso é um direito do Estado. É isso que eu quero. A partir de tudo isso, que é o meu foco hoje, aí sim, você se credencia ou não para uma segunda etapa. Eu vou fazer como o Clício aqui. Manchete. Governador, teremos o 2022 movimentado. Luiz, deixa eu fazer uma pergunta. Agora sem partido, governador, você vai ficar vai ter partido, tenha calma, governador. Vai ter até inteiro. O Jacinto Bezerra, ex-prefeito de Camalaú, mandou a pergunta, quer saber a estrada que liga São Sebastião do Buzeiro com a divisa de Pernambuco, se está no seu radar, na sua programação para ser executada. Jacinto Bezerra, ex-prefeito de Camalaú. É o que nós estamos trabalhando naquela região, é exatamente na estrada que liga Barra de São Miguel em direção a Pernambuco. Conversei com o governador Paulo Câmara para que ele pudesse fazer a estrada de Santa Cruz do Capibaribe até o limite e a gente fazer a ligação para Barra, porque há uma ligação econômica enorme entre Paraíba e Pernambuco nessa estrada. Então a prioridade naquela região vai ser a ligação da estrada de Barra de São Miguel até o limite, porque Pernambuco vai fazer de Santa Cruz do Capibaribe até o limite. Governador, os números da segurança pública estão piorando? O Fantástico, aquela matéria do Fantástico, acho que foi uma coisa que nos deu orgulho, governador. Pois é, mas esse foi um esforço muito grande de homens e mulheres que fazem a segurança pública em 2019. Nós tivemos o melhor ano de execução do programa Paraíba Unida pela Paz em 2019. Isso foi fruto de um esforço muito grande, foi fruto de investimento, foi fruto de compromisso com toda a equipe,
foi fruto exatamente de tudo isso que eu falei antes, das 1.100 promoções, das 791 promoções na Polícia Civil, da autonomia da Polícia Civil administrativa e financeira, do plano de carreira para os agentes penitenciários. Ou seja, é reflexo disso. Você mantém o investimento, você tem certeza que você avança. A manutenção das escolas em tempo integral, a ampliação que nós fizemos de 53 escolas em 2019 e agora mais 76 em 2020. Isso tem reflexo direto na segurança. A gente sabe muito bem que as políticas têm intersetorialidade. Você não pode imaginar que numa região em que muitas vezes a gente detecta um aumento de crimes na área juvenil, quando você vai verificar a evasão escolar está muito alta. E você tem que trabalhar na evasão escolar para reduzir problemas na segurança. E é assim que a Paraíba tem se destacado. Uma matéria como aquela orgulha todos nós, porque eu sempre digo que os números por si só falam, mas é o esforço individual de cada cidadão. Uma taxa de CVLIs de um estado, ela é composta pela taxa de CVLIs de cada município. E a taxa de CVLI de cada município é composta pela taxa de CVLI de cada bairro. E quem está no bairro lá é o policial que está na rua combatendo o crime, que está na ponta. Então, se aquele bairro reduz, o município reduz, o estado reduz, a nação reduz. É assim que funciona, é uma relação direta. Quando nós trabalhamos hoje para que o cidadão tenha todas as informações e possa combater o crime da melhor maneira possível, é exatamente isso. E eu tenho certeza que o sistema de segurança da Paraíba fará com que esses novos investimentos que nós estamos fazendo agora em tecnologia de ponta, inteligência, porque reduzir, quando o número é muito alto, você reduzir a patamares aceitáveis, eu não digo que é fácil não, mas há uma tendência. Mas reduzir agora cada vez mais para a gente se torna cada vez mais difícil e exige-se mais investimentos. Governador, nós queríamos agradecer a sua entrevista exclusiva aqui do Arapuã Verdade e deixar os microfones de toda a rede para o senhor falar com os paraibanos neste final de programa. Eu que agradeço mais uma vez a todo o Sistema Arapuã, agradecer aqui ao condutor desse processo todo do sistema, a João Gregório, que nos honra aqui com a visita nesse momento, e dizer que os paraibanos podem ficar tranquilos que de mim só pode esperar uma coisa: trabalho, trabalho e trabalho. É o compromisso assumido. Quando nós lançamos no dia 6 de janeiro agora, o que eu chamei de compromisso de 2020, foi exatamente um conjunto de obras, ações e políticas que nós vamos implementar em 2020. E eu quero no final do ano bater cada uma delas com o mesmo povo que estava naquele teatro, naquele dia, lotando aquele evento. 76 novas escolas de tempo integral. Foi cumprido? Foi. Botar lá um carimbo. Cumprido. Olha aí. Para cada ação. É isso que me interessa, é esse o compromisso que eu tenho com o estado da Paraíba. Eu sei que muita coisa ainda vai acontecer, que muita coisa ainda está de boa para acontecer nesse estado, mas eu tenho certeza, e o povo da Paraíba pode ter plena convicção, de que esses avanços será sempre na direção de fazer com que os benefícios e a riqueza desse estado seja dividido pelo maior número de pessoas suficiente. Fim de programa, mas antes de finalizar, eu queria ter a impressão do decano da mesa. Qual a sua impressão da entrevista com o governador Francisco Gutenberg Cardoso, que está de coluna nova? Ela tá variando. Aqui o diagnóstico sai na hora, né? O cara qual a sua avaliação? Não deixa nem o entrevistado sair do estúdio, sabe? Tete. Tá satisfeito? Respondeu tudo? Fugiu de alguma pergunta? Da hora. Administrativamente ele dá show, agora da política ele tá escondendo o leite. Não, aí eu já vou dizer o seguinte: os furos no campo administrativo, antecipação do reajuste e tal, questão do programa de habitação. Agora no campo político, pra mim não restou dúvida. Não, o governador é candidato à reeleição. Ele respondeu a você. Mas foi. Eu percebi. Ele tá fazendo a pergunta, nem ele tá entendendo a resposta. Não, eu percebi. Tem um delay. Todo mundo tá escondendo o jogo partidário. Qual sua nota?
9. E Luiz? O governador disse aqui, Gutenberg, tá se esforçando Luiz. para chegar em 2022. A sua nota. Eu não vou dar nota, não. Tem que dar. Quem tem que dar nota tá no caderno, tá na regra. Quem aqui tem do que dar programa. nota é o povo e o ouvinte da Paraíba, amigo velho. Ele é o coluna povo do que deu dê a grana. nota, Clício. 8,5. Tá bom. Você deu 9, foi demais. Vamos embora? Vamos dar tchau. Tchau. A rede social do povo paraibano sai do ar no rádio, mas continua na internet. Participe, interaja, opine. Siga o Instagram, @ArapuãFM e bote sua voz nesse conteúdo usando o hashtag ArapuãVerdade. Fazendo o jornalismo a cada minuto de verdade. Arapuã Verdade. Oferecimento Lojão Rio do Peixe. O melhor em móveis, eletros, cama box e smartphones. Esbote Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Paraíba. O novo Joy modelo 2020 chegou na Tambaí. Apenas 4.500 de entrada e 997 mensais.